Importante. É o que eu sempre costumo dizer, né, às vezes a escolha que a família vai fazer, muitas vezes, se ela não tem uma dosagem certa, você falou aí em 2 caminhos, né, ou decidir buscar enfrentar ou Ou desistir. desistir. Muitas vezes a gente observa o seguinte, tem famílias que desistem, mas com prazo e validade. Então ela desiste por um tempo até saber lidar e elaborar da melhor forma essa dor. Sim. E aí estabelece um comportamento de fuga. Alguns retomam num tempo considerável, para que o tratamento venha trazer benefícios satisfatórios para essa criança. Outros demoram um tempo mais prolongado. Sim. E aí, muitas vezes, quando retomam e decidem trilhar o outro caminho, é um desafio, É né? um desafio. Porque o tempo que se perdeu, Tempo é uma variável muito isso, importante, o tempo que se né. perdeu, quando eles decidem, enfim, estar pronto para poder iniciar esse enfrentamento. A gente vê o quanto, eles vêm num desespero, né. Sim. Na mesma proporção da fuga, veio a proporção de tentar voltar Do para de esse tentar lugar, voltar e recuperar o tempo, do né. tempo É. perdido, de aliviar, enfim, né. E quando há questão desse enfrentamento, às vezes há famílias que vão com tudo, né, esquecem, como você falou, de toda uma vida, e é tão importante quanto, acaba que o autismo se torna o centro da vida delas. Sim. E não há mais um equilíbrio entre todas as áreas da vida de um ser humano. Então, da mesma forma que essa criança há uma preocupação de ser suprida por esses pais em relação a alimento, a vestuário, ao sono, à saúde como um todo, né, biológica, levar para médicos de outras especialidades, fazer um acompanhamento pediátrico, saber se todas as taxas estão em dia, Então se em o dia, crescimento está está adequado, acontecendo. leva para uma avaliação odontopediátrica. Então todas essas demandas, além da demanda do suporte terapêutico em si, então tudo isso acaba, eh, sugando, de certa forma, essa mãe, ao ponto dela esquecer da sua própria identidade, né. Então você vê que acaba que o comportamento que a família e a mãe principalmente passa a reproduzir, ele acaba sendo muito similar ao comportamento do transtorno. Então isolamento social, toda essa privação, então Sim. a restrição de ambientes que não são frequentados mais, todo esse funcionamento que agora eu deixo de existir para poder o meu filho existir, e quando esse tempo vai passando, lá na frente, quando essa mãe passa a olhar para tudo isso, a gente, falou sobre isso na nossa roda de conversa que a gente teve ontem lá na Integrar, quando eu passo a olhar para isso, e agora? Às vezes dá um abandono da carreira, porque por acreditar que quanto mais eu estiver no processo do meu filho, mais eu vou conseguir assumir um papel de salvadora desse processo, de conseguir que ele tenha a evolução o máximo possível, de trazê-lo o máximo possível para um desenvolvimento típico, ou esse filho planejado lá atrás, almejado. Então, é o saber lidar com essas emoções de frustração, de culpa, de medo. Então, tudo isso a gente sabe o quanto interfere, né, de uma É forma. muito impactante, né, essa Isso, eu sempre costumo compartilhar com algumas mães, é como se fosse, assim, um trauma. Então você idealizou algo na sua vida e não foi como esperado. E os pais, né, a gente percebe isso, recebe, principalmente a mãe, recebe isso como um trauma. E todo trauma a gente sabe a importância dele ser superado.